Fontes confirmam à CNN que Israel aceitou o acordo de cessar-fogo para a guerra no Oriente Médio. Temos agora, então, um acordo que vai ser assinado, segundo apuramos. De um lado, o Hamas, que disse oficialmente que concorda com o cessar-fogo para a devolução daqueles reféns sequestrados na invasão do Hamas a Israel. De outro lado, Israel devolvendo alguns prisioneiros de guerra. Uma situação de mais de um ano de guerra, que deixou 46 mil mortos, dizimou a faixa de Gaza. Uma luz no fim do túnel, que se desenha principalmente com uma participação histórica entre dois presidentes americanos. De um lado, Joe Biden, que deixa o governo e colocou Antony Blinken, o secretário de Estado, atuando e articulando de uma maneira muito enfática. De outro lado, Donald Trump, que nem fez o juramento agora no dia 20 para assumir a Casa Branca, mas mandou seu correspondente ao Oriente Médio para a negociação. Esse acordo foi costurado no Catar pelos representantes do Catar. O Américo Martins trouxe uma informação muito importante. Os dois lados não se falavam. Eram os sheiks do Catar que faziam a negociação e o Egito, que conhece tão bem a situação lá no sul, em Rafah, que conseguiu também dar informações estratégicas para que esse acordo seja assinado. Américo Martins, um breaking news histórico aqui no Bastidores CNN e na CNN Brasil. Um acordo para colocar fim em uma guerra que não fazia mais sentido. Exato, Uribe, um acordo muito importante para aquela região e agora a gente tem o ciclo completo. Ninguém ainda falou formalmente, oficialmente fez o anúncio, até porque todo mundo vai querer fazer esse anúncio, todo mundo vai querer dizer que é o responsável por ter criado a paz, seja o presidente que deixa os Estados Unidos, o Joe Biden, seja o presidente eleito, o primeiro-ministro de Israel, até o Hamas vai dizer que tem aí, que o papel foi fundamental para a paz. Mas nós temos o ciclo completo agora. Todos os lados confirmaram off the records, ou seja, sem a confirmação formal, oficial, numa palavra, porque as autoridades é que vão querer fazer esse anúncio formal, mas nós temos a confirmação que o Hamas aceitou o acordo de paz. Israel, o governo israelense também aceitou os termos desse acordo de paz, que foi mediado pelo Catar, pelo Egito e pelos Estados Unidos. São os três países que vão tentar garantir que esse acordo seja cumprido e que a paz volte à faixa de Gaza. Mas como a gente vinha dizendo, Uribe, vai ser um processo muito delicado e vai exigir um envolvimento muito grande do futuro governo dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, o secretário de Estado Marco Rubio, que está passando neste momento por uma checagem no Congresso, ele está sendo entrevistado no Congresso americano para apresentar suas posições sobre o que ele pretende fazer quando assumir o posto de secretário de Estado, porque vai ser muito delicada essa operação, Uribe. Nós temos um acordo de paz que fala em estágios. O Hamas vai soltar alguns reféns logo no início, promete soltar pelo menos 3 inicialmente, para começar a criar essa boa vontade entre os lados. O governo israelense vai começar a soltar também prisioneiros palestinos, tem inclusive uma regra ali que para cada refém solto pelo Hamas, Israel vai soltar 30 prisioneiros palestinos, se forem casos de reféns homens, 50 prisioneiros palestinos, se forem reféns mulheres libertadas pelo Hamas. Mulheres, crianças, doentes vão ser libertados primeiro. Os últimos a serem entregues serão aqueles que infelizmente faleceram nos túneis do Hamas no cativeiro. O corpo de pelo menos 30 dos reféns que o governo israelense estima que morreram no cativeiro também vão ser retornados nesse acordo histórico. Agora, nós estamos falando de um acordo que ainda envolve o Hamas continua operando, continua tendo essas pessoas no cativeiro, também com a presença de soldados israelenses em Gaza. Então, é muito delicado esse processo e vai exigir muito a participação, em especial do governo americano, mas também dos governos do Catar e do Egito. Inclusive, existem outros aspectos, Uribe, nesse acordo que dizem respeito à entrada massiva de ajuda humanitária na faixa de Gaza, ao deslocamento da população de Gaza que está concentrada no sul do território para o norte,
Tudo isso vai ter que ser feito e coordenado por esses 3 países que foram fundamentais para o acordo: Catar, Egito e Estados Unidos. E mais uma vez, a posse iminente do presidente eleito Donald Trump foi fundamental para colocar uma pressão adicional sobre os 2 lados para que eles finalmente conseguissem chegar nesse acordo que promete dar fim a uma guerra que devastou a faixa de Gaza, deixou mais de 46 mil pessoas mortas no território palestino e que começou, sempre importante a gente lembrar, com aquelas atrocidades do Hamas no dia 8 de outubro de 2023.